Cara, na verdade, assim, a lista do que mudaria é enorme. É muito grande, né? Porque os ensinamentos que a espiritualidade traz são infinitos e são para todas as áreas da nossa vida, né? Mas vamos falar uns exemplos aqui. O que eu acho um ponto principal é aprender a lidar com famílias que não são tradicionais ou famílias que têm algum tipo de problema, sei lá, o pai é ausente, a mãe é ausente, não conheceu o pai, enfim, lidar com a família. Isso é um ponto extremamente importante que a espiritualidade ela explica de uma maneira tão simples e tão natural, né, que se um jovem hoje em dia entendesse como funciona o grupo kármico, que a gente chama de família, muitas coisas seriam muito mais fáceis para eles, né? Então, por exemplo, sei lá, por que que meu pai é assim? Por que que minha mãe é assim? Por que que meu avô é assim? Por que que me tratam assim? Na escola, enfim, a gente pode até fugir um pouco da família. Mas entender como funcionam os grupos kármicos, entender que a vida ela vai se encarregar de te colocar onde você tem que estar, né? Relacionados aí com os aprendizados que você tem que ter na sua vida, tá? Então, assim, aprender a lidar com a sua família, entender que aquilo é um ciclo, é um grupo kármico, que existem coisas muito mais profundas que conectam vocês ali, não só o seu nascimento, não só o sangue, né? Mas coisas muito mais profundas, várias histórias, várias vidas, às vezes, por trás dessas relações, né? Então, vamos lá. Como você espera que seja a sua relação com seu pai, levando em consideração que vocês foram inimigos em 5 vidas passadas? Você acha que ele vai ser capaz, com naturalidade, de te dar amor e afeto da mesma maneira que um outro pai, que não tem essas inimizades com o filho, conseguiria? Mesmo sem saber disso. Mesmo sem saber disso, exatamente. Entende? Então, assim, não existe, eu falo muito isso, não existe livrinho para a vida, não existe regrinha para a vida, sabe? E as pessoas, elas tendem a achar que sim. Então, o que acontece? A gente começa a comparar a minha família disfuncional com a imagem perfeita que eu tenho de família. Com a imagem de papai e mamãe bonzinho, que me amam, me dão atenção e eu sou tudo para eles. Filme e não da é, Disney, né? exatamente. E não é assim que a coisa funciona. Cada família funciona de uma forma diferente, funciona de uma forma individual. Imagina se o jovem entende isso. Sabe aquela fase de rebeldia que acontece? É justamente por isso, esses conflitos que acontecem ali, a falta de comunicação, o não compreender o jovem e os pais também não compreenderem o próprio filho. Então, vai para os dois lados isso, né? Não só para o jovem. Então, assim, isso é uma das coisas, né? Aprender a lidar com a família, aprender a lidar com problemas. Relacionamentos também? Relacionamentos total. Quem nunca passou, né? Um namorinho ali de adolescente, o mundo acabou, terminou, achei que o mundo ia acabar, né? Todo mundo passa por isso. Então, é entender o que são os relacionamentos, né? Sobre amor próprio. Pô, fantástico. Né? Aprender sobre amor próprio desde pequeno, aprender a se valorizar, porque amor próprio não é só para relacionamento, né? Serve para todas as áreas da nossa vida. Área financeira, profissional, amorosa, familiar. Quem se ama, se aceita, se conhece, né? Sabe das suas qualidades, dos seus defeitos e se valoriza. Então, afeta todas as áreas isso, né? Aquela coisa, uma garrafinha de água aí no mercado é 3, 4 reais, não sei. No aeroporto é 15. Então, esteja onde você é valorizado, né? E reconheça isso. E isso tem que vir de dentro. Então, amor próprio. Outro aprendizado fantástico que a espiritualidade é capaz de trazer. Aprender a lidar com problemas que eu estava falando, né? Que é a questão do entender que tudo tem um porquê, tudo tem uma justificativa. Né? Então, um problema pode ser só um problema, ou ele pode ser uma oportunidade de crescimento. Assim como tudo que acontece na sua vida pode ser uma oportunidade de crescimento, inclusive as doenças, né? Olha o spoiler. Então, é importante a gente entender esse processo de que tudo depende da nossa perspectiva, do meu ponto de vista. Em um dia de chuva tem gente chorando, tem gente agradecendo, tem gente reclamando e tem gente agradecendo. O cenário é o mesmo. O que muda é a interpretação de cada um daquela situação, da realidade, das experiências que teve. Então, quando a gente entende que tudo começa em mim, né? E isso não é egoísmo de nenhuma maneira, mas é entender de fato como uma coisa funciona. Tudo começa em mim, tudo depende do meu ponto de vista. Então, se a minha vida está ruim, é porque eu estou focando no que está ruim. Se eu conseguir trabalhar internamente um foco e colocar o foco nas coisas boas, automaticamente o exterior também começa a ser afetado. Então, existe uma troca aqui de ordem, né, nesses processos. As pessoas acham que é o exterior que muda para que eu fique feliz.
Mas, na verdade, é o contrário, né? É você que fica feliz primeiro, você transforma por dentro, para depois a vida transformar e as coisas acontecerem. Então, assim, eu posso ficar até amanhã falando aqui de coisas sobre a espiritualidade, por que é importante, mas se não tiver o estímulo, né, do jovem, do mais velho, quer dizer, estimulando o jovem ou influenciando, né? Mostrando para ele que pelo menos existe um negócio desse, sabe? Eu acho que não adianta nada eu ficar falando aqui, porque não vai instigar. A gente precisa de curiosidade. Para a espiritualidade, você só precisa de curiosidade. O jovem tem isso de sobra. Só que o que acontece? Não é exposto. Né? Então, o apelo que a gente faz aqui é para que isso seja mais exposto a eles. Né? Que eles tenham, de fato, acesso a essas informações e tenham consciência de que pode existir alguma coisa assim. Por exemplo, uma materialização da vida. Com que idade vocês foram descobrir que isso era possível? Pô, 2 meses atrás. Então, eu também. Ano passado eu descobri, entendeu? 26 anos, nunca tinha ouvido falar de um negócio desse, entende? Então, assim, a gente não tem contato, né? É isso que acontece.